volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense baseado em fatos reais, chamado A Garota na Caixa. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa à noite em uma estrada deserta em meio às planícies da floresta, onde um carro estaciona. Um homem chamado Cameron sai do veículo e continua tentando convencer a sua assustada esposa, a Jen, a sair também. Depois de forçá-la a fazer parte do crime, o homem tira um cadáver do porta-malas e o arrasta entre as árvores enquanto se prepara para cavar com uma pá. Ele ordena que Jen fique de vigia enquanto ele cava, e depois de terminar o trabalho, eles voltam para o carro e deixam o local. Em seguida, a cena muda para o dia 17 de maio de 1977, no norte da Califórnia, onde uma garota chamada Colleen está na beira da estrada pedindo carona. Depois de 2 ou 3 carros passarem, o mesmo casal para na frente dela e concorda em lhe dar uma carona para Westwood. A garota diz o seu nome e afirma que ela está indo para surpreender a sua amiga, que está fazendo 21 anos. Depois disso, eles param em um posto de gasolina, onde Colleen sai do carro para ir ao banheiro, enquanto Cameron pega uma caixa de madeira e a coloca no banco de trás. Em seguida, eles continuam a viagem e o casal declara que está decidindo visitar algumas cavernas de gelo que estão à frente. Então eles saem da estrada e estacionam. Jen fica assustadoramente em silêncio e lentamente sai do veículo. Logo, Cameron a captura por trás e coloca uma faca em sua garganta. Agora que ela é sua prisioneira, Cameron coloca uma venda em seus olhos e a amordaça antes de jogá-la numa caixa e fechar a sua cabeça lá dentro. Depois disso, o casal se senta de volta no carro e espera até que escureça. Assim que a noite cai, eles dirigem novamente e chegam em casa. Cameron guia Colleen até o porão e lá ele a amarra e começa a torturá-la. Jen observa tudo isso em silêncio e segue as ordens do seu marido, que lhe pede para trazer uma caixa. A caixa de madeira então é trazida até ele e Cameron força a cabeça de Colleen para dentro dela. Enquanto ele amarra a mesa, ainda traumatizada pelo incidente, Colleen questiona por que isso está acontecendo com ela. Na manhã seguinte, Jen se senta sombriamente à mesa devido à sua sobrecarga de culpa, mas Cameron diz que são apenas mais alguns dias e eles a mandarão embora. Em seguida, Cameron sai de casa, mas os gritos de Colleen interrompem as orações de Jen. Então ela vai até o porão e leva uma espingarda com ela. Enquanto se aproxima da garota, Jen questiona a razão dos gritos e Colleen implora por misericórdia, mas Jen não dá muita importância. À noite, Cameron volta para casa com um penico portátil e desce para o porão enquanto Jen escuta a música. Lá embaixo, Cameron abre a caixa de madeira e tira o pano da boca de Colleen. Guinchando de medo, ela exige a razão de toda essa tortura, mas Cameron não lhe responde e a obriga a comer. Enquanto ela morde o pão, ele afirma que está fazendo isso porque pode e depois começa a torturá-la novamente. Os gritos de Colleen são tão altos que Jen consegue ouvi-los apesar da música alta. Naquela noite, quando Jen deita na cama com Cameron, ela compartilha suas preocupações sobre o que eles estão fazendo. Cameron afirma que ela sabia o que ia acontecer antes que eles concordaram em se casar, portanto ela tem que seguir as suas ordens. Jen concorda com isso, mas faz uma exigência de que ele nunca se aproxime demais de Colleen. Cameron aceita isso e no dia seguinte o psicopata cruel constrói um caixão com madeira e fecha Colleen dentro dele. Enquanto ele conecta uma bomba de ar, a situação se torna esmagadora para Colleen. Ela começa a ter flashbacks rápidos do passado, onde seu pai lhe oferecia a passagem de ônibus para Westwood, mas ela recusou e agora ela acabou ali. Com toda essa confusão e outros flashbacks se repetindo em sua mente, ela volta à realidade e se vê confinada naquele caixão. Enquanto isso, a família de Colleen recebe um telefonema da sua amiga, dizendo que ela não apareceu, por isso eles fazem uma denúncia de desaparecimento. Mas como agora ela tem 20 anos, é considerada independente e pode ter fugido sozinha. Enquanto isso, testemunhamos que Jen está grávida, mas Cameron não está tão feliz com isso, pois eles ainda estão mantendo Colleen como prisioneira. Em seguida, eles voltam para casa, mas é revelado que Jen tem uma perna ferida e ela está caminhando com a ajuda de muletas. O vizinho fala com eles e pergunta o que aconteceu. Então Cameron mente e diz que Jen tem artrite. Lá dentro, Cameron encontra uma revista da época da escravidão junto com um contrato. Ele leva a revista para o porão e pede a Colleen para ler em voz alta. Enquanto ela lê, Cameron lhe conta uma história falsa sobre uma empresa que captura escravos fugitivos e lhes inflige torturas inimagináveis. Além disso, ele afirma que é membro desta empresa e se ela não assinar o contrato de escravidão, ele levará Colleen à empresa e eles farão coisas piores com ela. Sob imensa pressão e medo, Colleen assina um contrato com os olhos cheios de lágrimas. No dia seguinte, Cameron lhe dá o nome de Kay, junto com várias outras ordens, e exige que ele seja chamado de mestre. Ele também ordena que ela chame Jen de mamãe e siga cada uma das suas ordens.
instruções. Entre todas as outras, Cameron diz que a mais importante é quando ele disser que Colleen tem que ficar de pé, tirar o seu vestido e colocar as mãos para cima. Ela segue a ordem, mas só então Jen chega e lhe pede para se vestir imediatamente. Os dias passam e eles a mantêm como escrava e a tratam como uma espécie de doença. Em setembro de 1978, Jen dá à luz ao seu filho, enquanto Colleen está traumatizada na caixa embaixo da cama. Após o parto, Cameron a deixa sair para segurar a bebê recém-nascida chamada Amber. Depois ela é enviada de volta para a caixa e a cena muda para meses depois, em março de 1979. Colleen está trabalhando e preparando o jantar, enquanto Jen leva Amber para o quarto a fim de fazê-la dormir. Quando ela volta e se senta na mesa de jantar, Jen reclama que não há garfo na mesa para ela. Por causa do descuido, Cameron descarrega sua raiva na menina inocente e Colleen é torturada, mas o garfo apenas havia caído da mesa. Então, Jen corre para o seu quarto e começa a rezar, enquanto Colleen grita de dor. Mais tarde, enquanto o casal se prepara para dormir, Jen compartilha suas preocupações e inseguranças novamente, afirmando os perigos se Colleen escapar. Ao ouvir isso, Cameron a conforta e assegura que Colleen não vai fugir para lugar nenhum, e para piorar a situação, Cameron continua alimentando a história de um escravo similar que tentou fugir, mas foi capturado, torturado e cortado em pedaços. Depois de um ano, a cena mostra que Cameron está levando Colleen para algum trabalho. Enquanto isso, Jen está cheia de suspeitas e ciúmes. Lá fora, eles chegam a uma floresta onde começam a cortar as árvores para conseguir lenha. Enquanto Cameron trabalha com o machado, Colleen faz um pedido para ver a sua família. Ele afirma que fará isso quando ela for confiável, mas Colleen afirma que ele pode confiar nela. Em seguida, acidentalmente, Cameron esmaga o próprio tornozelo com o machado e cai no chão enquanto geme de dor. Enquanto ele chora por ajuda, Colleen vê este momento como uma grande chance de escapar daquele inferno, mas algo faz ela ficar e ajudar Cameron. Ela cuida da sua ferida e quando eles voltam para casa, ela continua cuidando dele, mas só então, Jen entra e a afasta para cuidar de Cameron. Mais tarde naquela noite, ela compartilha o seu ciúme de Colleen. Então, para resolver isso, Cameron declara que as duas podem compartilhá-lo, mas Jen sai correndo e começa a chorar. Então, uma briga começa entre eles, pois ela afirma que é a única que trabalha neste casamento. Então, Jen diz que só aceita isso se ele colocar Colleen de volta em sua caixa e ele nunca mais tocá-la. Já se passaram 1395 dias após o sequestro de Colleen, e Cameron dá alguns restos de comida a Jen para que ela possa dar à garota. Ela vai até o quarto e abre a caixa para libertá-la. Colleen vai até o espelho e vê que seu estado está cada vez pior. De repente, ela vê uma jovem garota e fica surpresa com o quanto Amber cresceu. Então, ela reflete sobre como ela perdeu a noção do tempo. Depois que a família parte para umas férias, enquanto Colleen continua dentro da sua caixa se afogando em seus próprios pensamentos e alucinando, ela imagina que está falando com um padre. O homem afirma que a dor é inevitável e o seu caixão se transforma em um quarto onde ela encontra sua mãe rezando por ela. Mas de repente ela retorna ao seu caixão, onde começa a chover e encher de água. Em meio a tudo isso, ela se vê livre e quando acorda ela quebra a tampa da caixa, chutando para baixo. Quando a família retorna e Cameron descobre que o caixão está quebrado, ele começa a procurá-la pela casa e encontra Colleen presa na banheira. Totalmente aliviado, ele a manda de volta para a caixa e vai falar com a sua esposa, que parece realmente distante e ciumenta. Cameron conversa com ela e afirma que ele tem que ir com calma com Colleen. Além disso, ele usa uma referência bíblica de um verso, provando que um homem tem direito a mais de uma esposa. Então, Jen acaba aceitando e depois a mudança se torna visível, porque Colleen agora é convidada para a mesa de jantar e é Jen quem serve a comida. Depois que a rotina diária se torna normal, os dias passam até março de 1983. Já são 2.135 dias desde o sequestro de Colleen. Ela coloca Amber na cama e vai dormir com Cameron. Os dois conversam e ela exige encontrar a sua família, mas Cameron diz que eles vão pensar sobre o assunto. Nos dias seguintes, Colleen e Jen estão se dando bem. Colleen até penteia Jen e as duas vão juntas à igreja. Mais tarde, ela planta alguns feijões no chão e Jen a observa. Então ela caminha até ela para ter uma conversa. Mas assim que Colleen pega a pá, Jen sai com pressa como se estivesse se sentindo culpada. A cena muda para as mulheres sentadas juntas enquanto brincam com Amber. Cameron chega e exige que Colleen vá fazer o jantar, mas Jen intervém e afirma que ela vai só mais tarde, o que enfurece Cameron, e ele leva Jen ao quarto para torturá-la. Durante esta confusão, Colleen consegue distrair Amber e mais tarde vai ao quarto para consolar Jen. Já se passaram 2.310 dias após o sequestro. Em setembro de 1983, Cameron fala com a Colleen e lhe dá a notícia que a suposta empresa permitiu que ela visitasse seus pais. Ela está radiante de felicidade enquanto se prepara para visitar a sua família. Ambos entram no carro e dirigem pelas estradas, mas Cameron avisa que a empresa está de olho nela, então ela não deve fazer nenhuma bobagem. Ela concorda e eles finalmente chegam à casa, onde a sua família está repleta de
alegria. Depois que Cameron vai embora, a família feliz continua jantando. Todos eles estão curtindo e fazendo piadas. Mais tarde naquela noite, Colleen se senta com a sua irmã Bonnie, que lhe pergunta qual era o problema e onde ela estava todo esse tempo e por que não enviou nenhuma carta ou contato. Mas Colleen não responde e vai dormir. Na manhã seguinte, Bonnie pergunta a ela mais uma vez e nota a atenção e a preocupação no rosto de Colleen. Mas quando ela está prestes a dizer algo, a campainha toca e Cameron chega para buscá-la. Totalmente surpresa com a sua chegada inesperada, ela vai buscar as suas coisas enquanto Cameron conta aos seus pais que eles planejam se casar. Durante toda esta conversa, Bonnie nota a estranheza da situação, mas não diz nada. Em seguida, Colleen e Cameron posam estranhamente para a foto que a sua mãe está tirando. Quando eles voltam para casa, ambos se deitam nos braços um do outro e decidem começar uma família juntos. Mas Jen já se cansou disso e decide sair de casa. Na manhã seguinte, ela arruma suas coisas e quando Colleen lhe pergunta o que ela está fazendo, Jen simplesmente responde que é uma pessoa a mais naquele casamento. Então ela vai embora, enquanto seu pai a espera no carro. Cameron ainda corre para tentar impedi-la, mas Jen coloca a culpa nele e se afasta. Furioso, ele descarrega sua raiva em Colleen, tirando suas roupas, a levando para fora na chuva e depois para o porão, onde ele a tranca na caixa novamente. Depois fecha a tampa e sai de carro. Enquanto isso, Jen reza e chora sozinha na igreja. O porão se enche de água enquanto Colleen treme de frio. Depois, Cameron se sente culpado e decide voltar para casa. A cena volta para o porão, onde a tampa se abre e Jen salva Colleen, atirando de lá. Depois de lhe oferecer algumas roupas frescas, ela lhe conta a história da garota antes dela, que se chamava Quincy, e também estava pedindo carona. Infelizmente, eles a torturaram a tal ponto que ela morreu e tiveram que enterrá-la. Depois que testemunhamos o retorno de Cameron ao barracão, ele encontra a caixa vazia. Em seguida, Jen leva Colleen a um ponto de ônibus para que ela possa escapar e ter a sua própria vida. Quando o ônibus chega, Jen revela que não havia nenhuma empresa de escravos e Cameron estava apenas a enganando e manipulando. Então, Colleen sobe no ônibus e vai embora, enquanto Cameron chora copiosamente sabendo que está condenado ao inferno. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.